Isso aqui é interessante, hein? Santa Catarina, o estado brasileiro que detém um PIB de 455 bilhões de reais, sendo popularmente conhecida pelas suas belas Como Santa Catarina está rapidamente se tornando o estado mais rico do Brasil. praias, Eu vou falar o porquê. diversa, mas principalmente por ser um dos melhores estados para se viver no Brasil. E a sua população de 7,6 milhões de habitantes desfruta de uma excelente qualidade de vida, com o estado tendo um ótimo desempenho nos mais diversos índices sociais do país e atingindo excelentes níveis de educação, infraestrutura e segurança, mesmo sendo o 8º menor estado brasileiro em área total. Além disso, Santa Catarina tem uma economia diversificada e que tem crescido acima da média brasileira, mantendo a menor taxa de desemprego do Brasil e crescendo 5% no ano passado, em comparação a 3,3% da média nacional, solidificando-se como a 6ª maior economia do Brasil e estando entre os estados que mais contribuem para o PIB brasileiro. E nesse vídeo, vamos entender como Santa Catarina se tornou insanamente rica e os principais motivos que tornaram o estado tão próspero. Primeiramente, para entendermos como Santa Catarina se tornou tão rica, sendo atualmente um importante hub de investimentos, negócios e desenvolvimento no sul do Brasil, é necessário retornarmos ao princípio da formação do estado, que assim como muitos outros estados brasileiros, as terras catarinenses que eram habitadas pelos carijóis foram desbravadas ainda no século XVI por colonos portugueses e espanhóis. No entanto, diferentemente de outras regiões do Brasil, que eram ricas em recursos naturais e mais propícias ao plantio de produtos comercializados na época colonial, como a cana-de-açúcar, a região sul foi colonizada tardiamente, pois não era atrativa para os portugueses devido ao seu clima hostil e poucos recursos. Que sorte! E apesar da fraca atividade econômica na região, o interior do atual estado era propício à criação de gado, que acabou servindo como uma importante base econômica posteriormente, além da localização estratégica para consolidar o domínio na região, que fez a coroa portuguesa estimular o povoamento nos litorais de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul para diminuir o isolamento e, consequentemente, expandir o território brasileiro. Com isso, a região foi elevada ao status de capitania em 1738 e serviu na época como um importante entreposto militar e civil para os navios que acessaram o Rio da Prata nas disputas e guerras por território entre portugueses e espanhóis. Todavia, mesmo que na época Santa Catarina tenha desempenhado tal importância, o processo de colonização do estado se tornou mais intenso apenas na metade do século XIX, principalmente por europeus que buscavam fugir de condições de pobreza e sem expectativas de qualquer crescimento social e econômico na Europa. Sendo assim, Santa Catarina apresentava boas condições para os imigrantes da Europa, pois o seu clima agradável para os europeus e as suas promessas de terras para o cultivo agradavam os olhos de muitos estrangeiros, mas notoriamente italianos e alemães, movidos especialmente pelo desejo de desenvolver um novo lar e uma sociedade próspera em Santa Catarina, com parte desse sucesso podendo ser Mano, é impressionante. O Brasil, a parte que foi colonizada pelo italiano, alemão, outras nacionalidades, é muito mais desenvolvida. Pô, pega português e espanhol, é tudo fudido, mano. Caralho, velho. São Paulo, na colônia de Blumenau, que é considerado um dos maiores e mais prósperos assentamentos alemães no estado, seguida por Joinville, que após 10 anos de sua fundação, já contava com mais de 3.000 habitantes e uma significativa atividade econômica e industrial. Logo, é importante destacar que muitos dos imigrantes que chegaram à província catarinense empenharam-se através do esforço e do trabalho duro para construir um novo lar. E com isso acabaram erguendo para as gerações futuras uma cultura baseada no pioneirismo e no desenvolvimento, os quais foram responsáveis por tornar essa província brasileira um modelo da colonização nacional, que se assemelha à colonização norte-americana, tornando-se então uma das primeiras colônias de povoamento do Brasil,
tendo em vista que em 1870 a população do estado já possuía 80 mil habitantes a mais do que o seu vizinho Paraná. Nessa perspectiva, um ponto que chama a atenção é que apesar da escravidão no Brasil perdurar até 1888, Santa Catarina possuía um destaque pela baixa concentração de escravos trabalhando em suas terras. Aí, ó, tá vendo? Porque evoluído, baixo, não tinha muito escravo. E Santa Catarina é considerado, tá? Não sei se é certo ou não. É com uns lugares que tem mais racismo. Onde tem mais. Eu vou ser bem franco aqui. Eu achava que era aí. Mas, meu, quem já foi pro Rio de Janeiro sabe como é que Rio de Janeiro é. Dado que em 1857 o estado atingiu um pico de 18 mil escravos, com esse número sendo reduzido gradualmente nas décadas posteriores, seguindo um ritmo contrário ao das províncias do Sudeste e do Nordeste brasileiro, onde a escravidão era amplamente utilizada, enquanto que na sociedade catarinense, a colonização pela imigração foi substituindo a mão de obra escrava e desenvolvia o estado em todos os aspectos, tanto no aspecto social como no econômico, o que futuramente acabaria se tornando um dos estados mais ricos e prósperos do Brasil, mesmo possuindo um território pequeno. No entanto, no momento da instauração da República em 1889 e a oficialização de Santa Catarina como estado brasileiro, a economia catarinense ainda era voltada para um modelo de sobrevivência, sem muitos saltos econômicos até o início do século XX. Sendo assim, surge a pergunta de como Santa Catarina se tornou insanamente rica. Nesse contexto, a economia de Santa Catarina veio a se diversificar apenas em meados da década de 40, com o surgimento de pequenas indústrias no estado, com destaque para a indústria têxtil. Têxtil, né? Com isso, lá é foda. Algumas medidas como a política de imigração e a diversificação de alguns setores da economia adotadas pelo governo foram cruciais para o sucesso econômico do estado posteriormente. Além disso, outro fator determinante. Eu me mudaria pra Santa Catarina fácil. Ou eu iria pra uma cidade do ABC, tá ligado? Que é boa também. São Paulo, mano, está intancável tancar São Paulo. Por conseguir potencializar eles conseguiram acabar com São Paulo. Parabéns, velho. É que diferentemente de outros estados brasileiros que não conseguiram o mesmo êxito catarinense, a diversificação da economia catarinense e a integração da sua produtividade tiveram como base os investimentos ligados ao capital privado. Enquanto em outras partes da federação, essa diversificação ocorreu do incentivo governamental, o qual... Vai falar o quê? Vai falar o quê? Tá vendo? Não tem como, mano. Não tem como. Tudo que o governo põe a mão é a merda. Santa Catarina foi bem desenvolvida porque foi mais questão privada mesmo. Qual era o principal financiador, investindo diretamente ou isentando de impostos projetos de empresas privadas. Dessa maneira, mesmo sem possuir uma variedade de recursos naturais ou um grande território, Santa Catarina havia se tornado o sexto maior PIB do Brasil em 1960, tanto que na mesma época, a modernização da agricultura e a evolução dos complexos agrocomerciais solidificaram o crescimento econômico do estado com base no setor agroindustrial, permitindo o surgimento de empresas que no futuro dominariam a indústria do ramo alimentício, como a Seara, Perdigão e a Sadia. Outro ponto importante por impulsionar a economia de Santa Catarina na segunda metade do século XX foi a bem-sucedida integração entre as regiões de Santa Catarina e o mercado brasileiro, visando ampliar a industrialização catarinense por meio de incentivos estaduais, o que intensificou ainda mais a industrialização do estado, com o surgimento da gigante WEG SA, hoje uma das maiores fabricantes de equipamentos elétricos do planeta, além de complexos industriais de diversas empresas notórias, como o Embraco, Consul e Brastemp. Tanto que mesmo durante a famosa década perdida de 1980, época em que a crescente dívida externa do Brasil mergulhava a nação em uma crise financeira, resultando em um crescimento econômico mínimo. Lembrando que quem fez isso foram os militares, hein? De apenas 1,6% em média ao ano no país, Santa Catarina apresentou um crescimento surpreendente de 5,3% ao ano, com parte desse crescimento sendo sustentado pelo setor de alimentos e pela diversificação da sua produção, orientada em parte para o mercado externo. Diante dessa situação,
é possível observar que mesmo com o país em crise, Santa Catarina conseguia manter um ritmo de crescimento acima da média nacional, com o sucesso da integração entre as regiões do estado catarinense e a sua notória diversificação produtiva, com cada região possuindo uma produção econômica especializada e diferente das demais. E essa questão fica evidente quando olhamos para as principais atividades por região do estado. Para se ter uma ideia, na região metropolitana de Florianópolis, o setor de serviços predomina Nossa, na mas que lugar economia bonito, local, velho, que desgraça. enquanto na região do A Vale van, do cadê o Itajaí, da van? a indústria têxtil tem um valor mais significativo. Já na região de Joinville, há uma presença do eletromecânico, enquanto no oeste do estado a agropecuária e o processamento de carnes possuem uma grande importância, impulsionando o São forte Paulo tem tudo agronegócio isso, catarinense, que no Em ano de 5 vezes a 2022 mais, é faturou impressionante. 7,5 bilhões de dólares e representou 64% das exportações catarinenses. Também é válido destacar que, diante da variedade de segmentos produtivos na economia, não surpreende que Santa Catarina tenha atualmente a menor taxa de desemprego do Brasil, justamente por possuir uma grande produção interna que gera muitas oportunidades de emprego e renda, atrelado a uma boa infraestrutura e o ensino de qualidade do estado, posto que os catarinenses lideram o índice de desenvolvimento da educação básica, Caralho. tornando o estado muito atrativo Ó, a casa para do quem Neymar busca aí, ó. mudar de vida. Tanto que nos últimos 12 anos, Santa Catarina foi um dos estados Ah, só pra lembrar, esse vídeo vai ficar no YouTube, só pra lembrar, no dia 21/8 de 2023, o Neymar foi convocado lesionado. brasileiros que mais ganhou habitantes, com a sua população crescendo mais de 21% nesse período, ficando atrás apenas de Roraima. E algumas Roraima. de suas principais cidades, Roraima, como Roraima. Florianópolis e Joinville, foram os principais alvos dos imigrantes que buscam melhores condições. E com isso, foram as cidades que mais cresceram em números de habitantes em todo o estado, segundo o IBGE, com a população de ambas as cidades aumentando mais de 100 mil habitantes Caramba! na última década, especialmente por apresentarem modernos ecossistemas de inovação, tornando um ambiente propício para o surgimento de empresas. E esses ecossistemas são sustentados por uma série de fatores, como boas instituições de ensino, fundos de investimentos e leis e programas de incentivo à tecnologia e à inovação, que acabam servindo como grandes incentivos para o surgimento de inúmeras empresas, serviços e projetos que ganham o Brasil, principalmente na capital catarinense, com Florianópolis sendo a cidade brasileira que possui a maior densidade de startups do país e é considerado um dos melhores lugares para se desenvolver negócios no Brasil. Ainda assim, do mesmo modo que os grandes centros urbanos de Santa Catarina apresentam uma rápida expansão em todos os aspectos, também chama a atenção a forma como o crescimento populacional do estado tem se intensificado nas cidades menores, especialmente em Itajaí e Navegantes, que cresceram mais de 40% em apenas 12 anos. Entretanto, é notório que o setor de construção civil se desenvolva com mais agilidade à medida que a população aumenta, Concordo. como é o caso da cidade de Balneário Camboriú, que atualmente detém o metro quadrado mais caro do Brasil, com um valor médio de impressionantes R$12 mil por metro quadrado. 12 mil reais por metro quadrado? Que porra é essa? Que tem nessa cidade aí? Tem ouro? Quando eu saio na rua, vem um mordomo me auxiliar? Quando eu faço cocô, limpo minha bunda? Que porra é essa, mano? Com um mercado imobiliário extremamente vende, né? valorizado e em alta demanda, garantindo o crescimento exponencial do setor de construção civil, registrando nos últimos 2 anos um aumento de 35% no número de profissionais empregados na área, com essa situação podendo ser observada pelos enormes arranha-céus da cidade, que conferem a Balneário Camboriú o status de Dubai brasileira. Portanto, mesmo com um atraso no desenvolvimento em relação aos outros estados, Santa Catarina conseguiu se destacar e se tornar um exemplo de prosperidade e qualidade de vida no Brasil. Parabéns, Santa Catarina, Catarina. possuindo atualmente A ponte que balança aí, ó. para se tornar desenvolvido. Todavia, Não pode passar caminhão. é necessário que os catarinenses aproveitem a atual situação para potencializar ainda mais a sua diversidade econômica, expandindo seus principais setores Eu gostei como desse hotel aí, tecnologia, redondo.
indústria e o turismo, para que no futuro o Estado consiga gerar ainda mais emprego e renda. Lugar para o feio, seu né? povo. Olha, que lugar Muito feio. obrigado a você que chegou até aqui. Se possível, comente abaixo o próximo tema que você... Eu quero que você fale sobre São Paulo e os craqueiros. Porra, gostei desse canal. Sem economês. Sem economês, eu gostei do nome. Economia descentralizada, liberdade para empreender. A economia é descentralizada, pô, isso é maneiro, hein? Há 3 dias atrás, acho que esse foi o último vídeo que ele lançou. Se curtiu, se inscreva no canal e deixe um like com comentário. Até mais!